Gente, na live dessa noite, a gente vai aproveitar para mostrar uma música nova. Se você esteve no CPL ano passado, a gente teve uma oportunidade especial de ter o CPL aqui no Rio Grande do Sul, foi bênção de Deus. Uma das bênçãos que nós tivemos aqui no CPL foi a oportunidade de ouvir a banda Velho Mou, do meu amigo André, amigo de longa data. E essa semana eles lançaram uma música nova, eu já coloquei nas minhas redes sociais e a gente vai escutar ela agora também, uma música chamada Forasteiro. Eu vou aproveitar que o André está por aí, você pode colocar aí nos comentários, André, as redes sociais para o pessoal seguir e ouvir a música de vocês, tá bom? Vamos ouvir a música deles. Coisas prontas, sempre fui de correr atrás. Mais vale um homem com sua fé que um batalhão sem coração. Fala, amigos, Eli, sejam bem-vindos. Rogério Moura, seja bem-vindo, Rogerão. Deus abençoe sua vida. Um abraço para o Moisés. Amarga o meu silêncio, não perca seu tempo em querer me mudar. Grande Gilberto Solcedo, Deus abençoe, pai. Seja bem-vindo. Sou alcateia de um só lobo, exército de um homem só. Alguém me disse tenha fé, não venda o seu coração. Pri, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Kleber, os meninos. Fala, Caio, tá assistindo? Camisa azul, hein, Caio? Pode botar roupa vermelha. Não tente me ameaçar, não aponte as armas para mim. Quem fala muito pouco faz, esse pode ser o seu fim. Tente me ameaçar, não aponte as armas para mim. Quem fala muito pouco faz, este Enquanto a gente espera para conectar com o pastor Gidiel, divulga a live aí para os seus contatos. Vamos conectar o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nesse momento, nessa noite. A palavra do reverendo Gidiel sempre abençoada. Essa música que nós estamos escutando é da banda Velho Mou, chama Forasteiro. Fala, Kleber, presbítero Kleber, Deus abençoe. Fala, Adriel, Deus abençoe sua vida. Luana, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Rafael Stauffer. Tem que levar esse pessoal aí em Uruguaiana, Rafa. Tá perdendo tempo de ouvir rock aí nessa igreja. Gente, esse foi o pessoal da Velho Mou. Para mim é sempre um prazer estar divulgando o trabalho dos meninos, porque é música boa e música de qualidade. Vamos conectar com o Gidiel. Se ele já tá por aí. Aqui. Fala, Heavy. Eu acho que a live ficou meio preta e branca agora, hein? Cara, eu ia vestir uma camisa preciosa, mas me disseram, não faça isso com seu amigo. A gente não pode dividir o povo, né, pastor? É, não pode. Aí eu Como é vesti outra, mas ia ser zombaria, então achei melhor não. E como é que tá aí essa quarentena em Belo Horizonte?
Ah, na quarentena aconteceu algumas coisas, tipo isso aqui, ó. Você quebrou o pé? Ó, quebrei o pé em casa. Esse negócio de isolamento horizontal é fria. Se fosse vertical, cara, tá vendo? Quebrei o pé em casa. Não tá acostumado a ficar em casa, viu? É, isso mesmo, Priscila, cruzeirense, sim. Colorado. Aqui no sul, o azul manda, continua mandando aqui no sul. Eu sei que manda. A notícia que a gente ouve daqui, né? Das maiores, é que menos tem incidência de. Mas tá, as coisas estão meio apertadas por aqui, assim, né? Tudo parado. Sim, tudo parado assim, né? Aglomerações bem paradas mesmo. Mas a cidade não parou não. E as igrejas estão paradas, pastor? As igrejas estão paradas. Então, mas já estamos aqui com uma perspectiva de voltar a reuniões a partir de maio, começo de maio. Cidades aqui do lado, cidade grande, como Betim, já foi liberado, mas, sabe, 20 minutos só de reunião. O cara sai da casa dele, até você colocar o povo para dentro da igreja, já deu, deu tempo, né? A gente vai ter que aprender nesse início, na logística. Lá na Oitava, a gente tem reunido já presencialmente a equipe pastoral, o conselho ainda não. Mas reunião uma atrás da outra online, né? E atendimentos, já voltamos a atendimentos presencial. Aí com máscara, com uma sala maior do que aquelas que você conheceu que a gente atende, aquelas salas das oficinas lá embaixo que a gente está atendendo. Tem um espaço maior, a pessoa chega, entra na piscina de álcool e gel, depois vai para... Aqui em Pelotas eles liberaram agora essa semana. Mas Pensa no... muito... Olha só, entrou aqui o Ricardo Reckert. Pensa no mineiro que toma chimarrão. Ah, é? Agora não pode compartilhar chimarrão mais, então por isso que eu não estou tomando. Mas só Abraço, pros crentes. Rogério. Aqui em Pelotas eles liberaram os cultos, mas com muitas restrições. Muitas restrições. Liberaram o chimarrão, não? Não, chimarrão ainda não. Só o churrasco. O churrasco tá sempre. Puxa vida. Eu vi que hoje é o dia do churrasco, né? Você viu o pessoal lembrando da costelona que fizeram aí para vocês? Eu lembro daquilo. Pastor, a ideia dessa noite, vamos começar por aqui, né? A ideia dessa noite é esse projeto chamado Parceiros no Sul, Parceiros do Reino, quer dizer, na verdade, Missão Rio Grande do Sul. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer 9 episódios. Eu estou contando com um 10º aí, que eu estou tentando convencer um pastor a fazer esse 10º, mas senão vão ser 9 pastores que já passaram pelo Rio Grande do Sul, que estão no Rio Grande do Sul, plantando igrejas, enfim, que tem o seu coração aqui no Rio Grande do Sul. E diante de todo esse movimento que está acontecendo, a gente também, talvez assim como vocês aí em Belo Horizonte, a gente está aprendendo a viver nesse universo digital, né? Porque é diferente. Eu creio que vai acabar ficando muita coisa depois desse período, né? E então, por isso que quando eu pensei no projeto, eu pensei logo no senhor. Primeiro, pelo carinho especial que eu tenho pelo senhor, o senhor já sabe, pelo carinho que a nossa igreja também tem pelo senhor e pela experiência que o senhor viveu aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu creio que muita gente que está ouvindo conhece você, né? Eu não sei, eu fico em dúvida se eu chamo o senhor de senhor ou de você, então de vez em quando vai ter um... Pode Vou chamar ficar de no... você. Pode escolher. Talvez Então, você fique melhor. o tu vai ficar para depois, eu perdi o tu, mas vou tentar também. Tu perdeste tu, guri? Perdi o tu, acho que você é mais fácil de falar nas frases. Então eu queria que nesse primeiro momento, pastor, o senhor se apresentasse, falasse do seu ministério, como tem trabalhado hoje, contasse um pouco da sua história e como a gente conversou hoje à tarde, também depois, além de contar do hoje, contar um pouco da história que o senhor viveu aqui no Rio Grande do Sul, né? Ó, o Tonhão acabou de entrar aí também, outro gaúcho. Não, o Tonhão não é gaúcho, mas não, cara. O Tonhão é goiano. A palavra está com o senhor, pastor. Então, Rodrigo já disse meu nome, né? Sou mineiro, bem mineiro, do interior de Minas, uma cidadezinha bem pequenininha, na divisa com o Espírito Santo, na região do Caparaó, uma região fria. Minha infância foi bem fria, senti muito frio na infância mesmo. Curiosamente, nunca usei tanto cobertor no sul quanto usei na minha cidadezinha. Também era casa de assoalho, né? Não tinha nada
era bem diferente. Bom, e fui morar no Rio Grande do Sul um ano depois da minha formatura, e tinha menos de um ano como pastor, né? Fui em janeiro e em março eu fiz um ano de pastor. E fiquei 7 anos aí, foi um desafio, vivi o melhor e o pior, né, nesse tempo que passei aí. Nunca usei bombacha, nunca usei os lenços, nunca, né, nunca me pilchei. Aprendi a comer churrasco, não a fazer. Aprendi a gostar de chimarrão, gosto bem de chimarrão. Também não peguei o tu, nem quando eu estava aí. Peguei o guri, peguei o bar, mas o tu não peguei. Tenho um carinho grande pelo Rio Grande do Sul. O senhor pastoreou qual igreja aqui, pastor? Pastoreei a primeira igreja presbiteriana de Porto Alegre, que organizou a igreja presbiteriana de Canoas. E também tínhamos charqueadas como um das nossas filhas, né? Foi um tempo bom, fiquei aí em Porto Alegre 7 anos. Tenho 2 filhos gaúchos, já são rapazes. Daniel está formando em Direito esse ano. Quer dizer, espero que forme esse ano, né? Porque a Universidade Federal não está tendo aulas online, curiosamente, porque os professores disseram que os alunos não saberiam mexer com tecnologia, né? Online, nem eles. Tristeza isso, né? O Dani vai falar com os jovens amanhã, isso. Daniel tá com um canal muito legal no YouTube, muito legal mesmo, com mensagens curtas, mas a gente chama aqui de punhal, né? É uma furadinha assim bem. Matheus está no 2º ano de jornalismo já. Matheus fez 20 anos semana passada, Daniel faz 22 semana que vem. Tudo na quarentena. Hoje estou na 8ª, já há 8 anos. Sou pastor, né, do Ministério de Mulheres, sou pastor dos jovens adultos, trabalho com um projeto que a gente tem aqui, que é um tipo de instituto bíblico, né, chamado Cetro, junto com outro pastor, já há alguns anos, dou aulas nesse seminário também, nesse instituto. Cuido dessa área de plantação de igrejas, parcerias e expansões da 8ª. Hoje nós temos em 4 cidades aqui do lado unidades da 8ª, na região metropolitana, avançando bem, né? 3 já bem encaminhada, uma delas bem encaminhada mesmo, com quase 400 pessoas, 300 pessoas, né? As outras 2 com 100 e poucas pessoas, 120, 150. E uma começamos há 6 meses. Bom, vamos pensar numa parceria aqui no Sul, né? Já conversamos sobre isso, né? Uma parceria no Sul. O senhor está me devendo uma reunião. Isso. Cobrar online agora. Isso. Então, já tivemos uma reunião, né? Uma coisa diferente, nesse tempo diferente. Nós temos uma mentoria aqui com o pastor Jeremias, ou com alguns pastores que passam por aqui, presencial, mas nesse tempo de online, tivemos semana passada, tivemos 82 líderes de várias partes do país, você esteve também conosco. Teremos próxima semana uma a mais para a gente trocar umas ideias sobre isso. Bom, acho que E tem um projeto que eu cuido também, assim, né, que eu coordeno, chama Ação Cidadania. Ele acontece toda Semana Santa. Esse ano não teve possibilidade de acontecer, já tem uns 15 anos ou mais que a 8ª faz isso. Vai para uma cidade do interior, com o IDH baixo, com população até máximo 7.000 pessoas. Passamos ali o feriado de Semana Santa, sexta e sábado, com atendimentos nas mais diversas áreas, né? Tudo focado para o evangelismo, médico, dentista, psicólogo, advogado, trabalho com criança, um bazar muito grande, brechó, né, para vocês, muito grande, artes, muito legal, uma coisa bem interessante que a gente faz, mas esse ano a gente não pôde ir. E pastor, algo que tem me impactado muito nessa convivência com você e com os pastores da 8ª Igreja, com o reverendo Jeremias, com Israel, enfim, é o desafio que vocês sempre têm como igreja na cidade, né?
o desejo de alcançar a cidade, de ser uma igreja relevante na cidade, né? E o desafio que vocês sempre têm com pastores, com igrejas de outros tamanhos, que não o tamanho que hoje a Oitava está, né? É sempre esse desafio de olhar para a cidade, né? Então eu queria que o senhor rapidinho, antes de o senhor fazer a sua devocional, falasse assim, quais os desafios que vocês estão tendo hoje como Oitava. É óbvio que hoje a gente está vivendo o Covid, mas assim, como um todo, né, para a Oitava, nesse 2020. Bom, um dos da visão da Oitava é ser uma igreja presente na cidade. Esse é sempre um desafio para a gente, como que a gente pode ser presente na cidade. Fisicamente, nós estamos plantados em um endereço, você conhece aqui, muito bem localizado, e muito bem localizado mesmo aqui dentro da cidade. O pastor Jeremias é super bem conceituado, muito bem... tem até Uruguai chegando aí, ó. O Giovanni. Uruguai de Contagem. Ele tem consegue uma penetração muito interessante em outros segmentos do cristianismo, né? Da igreja evangélica, se pudesse dizer, não do cristianismo, da igreja evangélica. O nosso desafio é hoje grande é juventude. Como que a gente pode impactar a juventude? A gente não negocia, não quer negociar, né? A gente não quer negociar por números. Então, o nosso grande desafio hoje tem sido uma juventude conectada, uma juventude que causa diferença. Temos tido, né, muitos jovens bem comprometidos mesmo. Para isso, uma ênfase bem grande em incentivar o estudo da Bíblia. E as coisas às vezes são meio sazonais, né? Por exemplo, todo pós-acampamento de carnaval é uma coisa louca. A gente começa uma classe de escola bíblica aqui com 100 jovens, 120 jovens. Estamos com 2 horários, mas tem muitos jovens que são bem comprometidos, usando o estratégia de grupos pequenos, que a gente chama aqui de GECOI, para a gente poder alcançar essas pessoas. E uma coisa bem interessante, a área que eu cuido de... O pastor Jeremias entrou. Pastor Jeremias. O pastor Jeremias tem que fazer uma live com você, cara. Tem. Então, é esse nome que eu quero ver se eu consigo para décimo. Tá indo. Ele já pode dar o tchau. Ele disse que está confirmado, né, pastor? Abração, Tá pastor Jeremias. Então, mas aí os nossos GECOs estão super bem funcionando nesse tempo, sabe? Com visitantes, viu, pastor Jeremias, para combinar com você aí, ó. Vou mandar um WhatsApp pro senhor, pastor. Visitantes que estão participando do GECOI. E os desafios da gente agora, como vai ser? O que a gente tem ouvido é que o mundo não será o mesmo. Depois, acho que nunca a gente viveu isso. A gente, né, obviamente, mas nunca a humanidade viveu uma coisa assim, talvez em tempo de guerra, né? Guerra mundial, é preciso se reinventar. E aí, essas questões que a gente tem feito hoje é como que a gente pode ir melhorando nesses aspectos virtuais. Então, começamos um pouco diferente do normal. Então, o louvor era acústico, só um violão e uma voz. Agora não, vai uma banda inteira. Repaginamos ali nosso palco. Todo um cuidado, né, cara? Mas nosso desafio mesmo é como poder pastorear as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. Nesse tempo nós nos dividimos, somos 12 pastores, então pegamos uma relação de todos os membros da igreja, em torno de 6.500 mais ou menos, e dividimos entre os pastores e mandamos mensagem, fizemos contatos com todos aqueles que conseguimos, né, que o telefone estava certo, e perguntar como é que estavam, se estava tudo bem, como é que a gente podia servir, né? E faz parte dessa vida da Oitava isso é uma coisa muito peculiar do pastor Jeremias e que entornou sobre a Oitava, né?
há anos, como que o outro está, então, como que a outra igreja está, como que o outro pastor está. Então, o pastor Jeremias, nesse tempo que a gente teve nessa semana passada, nessa semana, né, que a gente teve terça-feira, Foi então terça, né? perguntou, terça-feira, né, perguntou se tinha alguém do Sul, se alguém ia participar, pergunta com uma certa frequência. Bom, então acho que o grande desafio nosso, Rodrigo, hoje, reverendo, hoje prefere Rodrigo ou reverendo? Prefiro Tá, o que o senhor achar melhor, pastor. Choco não é do meu tempo. Era todinho na época. Na época era pequenininho. Não, você nunca foi pequeno, cara. Então, o desafio grande mesmo é a gente poder pastorear as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. O primeiro grande desafio. E alcançar mais pessoas. E nós temos hoje uma classe de novos membros online que está sendo feita. Os cultos, a gente tem apelo, tem conversão, tem tudo isso aí. E a pessoa preenche uma ficha, quem quer se tornar membro, quem quer fazer um estudo para se tornar membro da oitava. O Rafael está aí, ó. Rafael, amigão. Colorado. Tem 120 pessoas fazendo essa classe. Agora, um negócio novo que a gente vai ter que aprender. Tem gente de tudo que é lado querendo ser membro da oitava. Gente do Nordeste, gente de fora do país, gente de tudo que é lado. Então, como que a gente vai fazer uma oitava virtual? É um desafio novo. É um desafio novo, né? Mas quem sabe a gente tenha uma igreja virtual aí. Rafael, Pastor, saudade de jogar bola com você, cara. Daquelas janelinhas que eu dava em você. pastor, É ruim, Rafael, fazer isso. uma palavra que Deus colocou no seu coração para trazer para nós nessa noite. Uma martelada, como diz o Gerino. Uma palavra que até hoje nós tivemos as nossas oitavas têm feito encontros de oração online também. Não dá para ser clamor, né? Porque no Zoom você tem que fechar o som. Mas eu tenho gravado alguns salmos, feito um videozinho e enviado para algumas pessoas. Acho que você também está recebendo aí. O Foltran, o Paulo, né? E o Marcos lá de Cruz Alta. Então eu gravei um videozinho do Salmo 137 ontem. Hoje foi o Salmo 138. E algumas pessoas falando, poxa, difícil esse salmo, né? Eu acho que difícil, mas a gente não deve desconsiderar que salmo também é um desabafo. Quem nunca fez uma oração daquela e não falou para ninguém? Né? Salmo termina assim, feliz aqueles que pegarem os seus filhos e esmagar a cabeça deles na pedra. Puxa vida, quem nunca fez uma oração assim escondido? Né? Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Se você é crente desde novinho, como eu fui criado em igreja cristã, igreja presbiteriana desde novinho, a gente aprendeu a orar. E é muito comum as pessoas chegarem na igreja e dizerem, eu não sei orar. Como não sabe? Você não sabe conversar? Você não sabe dizer o que você está sentindo? Você não sabe cumprimentar as pessoas? Então você sabe orar. Orar é falar o que está no coração, cara. Mas quem nunca, por exemplo, participou de uma rodinha de oração e ficou mais no final e ficou ensaiando aquela oração bonitona, né? Na verdade, em uma reunião de oração, às vezes a gente ora mais para os outros do que para Deus. Mas a oração é falar o que está no coração e às vezes a gente não tem coragem de falar para Deus aquilo que está no nosso coração. Do tipo que a gente vê nos Salmos. Qual é a sua, Deus? Qual é a sua? Não está vendo o que está acontecendo comigo? Sério que o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. E vai ficar aí, não vai fazer nada. A gente não tem coragem de fazer isso, mas os salmistas tiveram. E o cara do Salmo 137 fez. Não é sobre o Salmo 137 que eu quero falar. Mas o Salmo 137, cronologicamente, vem antes do Salmo 126. Então, quando você lê o Salmo 137, você poderia ler o Salmo 126 em seguida. Para você entender o que estava acontecendo ali, você deveria ler alguns livros da Bíblia, por exemplo. Aliás, você deveria ler a Bíblia, né? Por exemplo, você deveria ler
capítulo 28 de Deuteronômio, capítulo 26 de Levítico. Você deveria ler segundo livro das Crônicas, capítulo 7, quando Salomão faz aquela oração da consagração do templo. Você deveria ler profeta Jeremias e Daniel e Ezequiel, mas também deveria ler Esdras, Esther, Esdras e Neemias. Para você O entender resumo do o Salmo- Antigo Testamento. para você entender o que está acontecendo no Salmo 137, para não julgar pedra nos caras. Porque essa turma estava debaixo do tacão de um povo que fez exatamente isso com eles. Eles pegaram o rei deles, mataram os filhos de forma brutal, violenta, na frente do rei, e depois furou o olho do rei e levou embora. Então, esse é desejo de vingança? É, mas eles foram sinceros. É uma oração para você seguir? Não acho. É chamada oração imprecatória, né? Mas o Salmo 120, 126 é depois, já é uma história diferente. Por que eu estou falando isso? Eu quero de verdade é que a gente converse, é só pinceladas no Salmo 136. Por quê? Porque nós também somos e fomos criados em um ambiente em que só o que é bom que vem de Deus. E é óbvio que você sabe que a Bíblia diz que tudo que é perfeito vem de cima, vem do Pai das Luzes, vem do Senhor Deus. Bom, mas acreditamos de fato que se alguma coisa ruim nos acontece, não é de Deus. Não é mesmo? Enfermidade não é de Deus, desemprego não é de Deus. Situações como essa, por exemplo, eu, Rodrigo, não tenho investido tempo em escrever, em falar, em pregar, nada sobre Covid. Não sei muita coisa sobre Covid, só acho que o terrorismo chegou antes dele aqui no Brasil, né? Chegou o terrorismo e não instrução. Agora que nós estamos tendo instrução. Mas, por exemplo, quantos eu já vi em live, está errado, não estou dizendo que está errado não, tá? O Covid é bênção ou maldição, é castigo de Deus ou não é? Então acho que a gente precisa às vezes mudar um pouco a ótica. Tem coisas que vêm sobre a nossa vida que não são nada agradáveis, mas foi de Deus. Quer um exemplo? Quem levantou os adversários de Salomão? Foi Deus, né? Foi Deus que fez isso. Então tem situações que nos acontecem de forma adversa que sim veio de Deus. E não são coisas boas. Então, se a gente acreditar, e a gente acredita, e a gente traz isso para a nossa vida religiosa, e a gente transfere isso para a nossa relação com Deus, por exemplo, eu tenho que ser bonzinho para Deus gostar de mim, porque eu aprendi que eu tenho que ser bonzinho para as pessoas gostarem de mim. Amanhã eu tenho uma live com o pessoal dos jovens adultos aqui, que a gente não está tendo culto, estou fazendo uma live de meia hora, 35 minutos, e eu já escrevi algumas coisas tempos atrás, uns 40 artigos aí sobre personagens bíblicos. Então eu falei sobre Caim e Abel. Quem foi a vítima? Do nosso ponto de vista, foi Abel. Foi. Do meu ponto de vista, acho que a vítima maior foi Caim. Amanhã eu vou falar sobre Sete, o desafio de você ser você mesmo. Porque a gente foi ensinado que a gente precisa ser gostado. E para a gente ser gostado, a gente precisa ser bom. Eu tenho que ser bom. Mas sabe aquela coisa do bonzinho? O nosso problema é crer que o bom mocismo resolve todos os problemas. Não resolve. Porque quando você chega em casa, você se despe. Não fisicamente. Você se despe emocionalmente. Às vezes. Porque há muitas pessoas, e eu fui assim, e ainda sou um pouco assim, com dificuldade absurda de se despir emocionalmente. Sabe por quê? Porque a gente tem medo da rejeição. A gente tem medo de que as pessoas não gostem da gente. E daí a gente entra na vibe deles. A gente faz o que eles querem. E eu tenho uma frase, Rodrigo, que eu tenho falado, nem sei se falei isso em Pelotas. Porque se você... Vou falar isso amanhã, de novo. O JA, os jovens adultos estão cansados de ouvir isso.
Se você não sabe quem você é, você acaba se tornando quem as pessoas querem que você seja. Um infeliz, um incompleto. E aí, como incompleto, você fica procurando a sua metade. Duas metades não se completam em um relacionamento, pelo menos na minha concepção. Um relacionamento legal são dois inteiros, que formam uma parte inteira, mas com gordura de picanha, assim. Então, se eu transferir isso para Deus, eu vou acreditar que eu preciso ser bonzinho para Deus gostar de mim. E aí eu entro no Salmo 136. Eu não preciso ser bonzinho para Deus gostar de mim. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que andar praticar as boas obras para as quais eu fui criado para praticar, para viver nelas. Efésios capítulo 2, no final, fala sobre isso. Mas, cara, não dá para a gente ficar nessa de que se eu não conseguir ser bonzinho o tempo todo, Deus também não vai gostar de mim o tempo todo. A gente precisa acreditar assim, Deus me ama, ponto. Vamos para o próximo assunto? Vamos para o próximo capítulo? Porque isso é muito opressor. E achar também que se acontecer alguma coisa ruim comigo, tem essa teologia moral de causa e efeito, sempre é o resultado de alguma coisa que eu fiz. Mas nem sempre. Então, o Salmo 136 tem 26 versículos. Ele começa falando que a gente precisa dar graças. Ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 vezes em 26 versículos ele fala, deem graças ao Senhor. E vai dizendo por quê. São motivos, assim, muito consideráveis. Mas presta atenção no que me chamou a atenção. Eu gravei esse salmo anteontem. São 26 vezes que ele fala assim, seu amor dura para sempre. Na sua versão, talvez, sua misericórdia dura para sempre. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Uma boa versão para você ler, viu? Bem legal, gostosa de ler. Eu achei isso curioso. É chato o Salmo 136. Vamos fazer uma leitura responsiva. Tem pastor que diz, eu vou ler, vocês vão ler só o refrão. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O versículo 1 já diz, Deus é bom. Ponto, cara. Deus é bom. Não tem... o fato de existir pessoas que não são boas não quer dizer que Deus não é bom. E esse é um dos grandes discussões teológicas. Se Deus é bom, Ele não é poderoso. Se ele é poderoso, Ele não é bom. Porque na cabeça das pessoas não entra essa ideia de um Deus bom e poderoso. Porque se Ele é bom e poderoso, por que existe o mal? Se Ele é bom e poderoso, por que existe Covid? Se Ele é bom e poderoso, por que nasce criança com paralisia cerebral, criança com microcefalia, com hidrocefalia? Sabe, esses argumentos humanos, meramente humanos, filosóficos, tem nada contra filosofia, sociologia, só um pouquinho. Mas, puxa vida, eu vou ouvir quem, cara? Deus, dê graças ao Senhor porque Ele é bom, dê graças aos Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao único que realiza grandes maravilhas. Ele vai dizendo, seu amor dura para sempre. Vivi um tempo difícil na minha caminhada de fé, minha conversão foi aos 19 anos, e passei 6 meses assim, no ápice, cara, não pedia nada, viramos pastor alemão, eu e uns amigos, viajava alguém da igreja, a gente ia tomar conta da casa, pastor alemão mesmo, de cachorro, de cuidar de casa, pintava igreja, lavava banheiro, fazia tudo. O negócio foi tão sinistro que anos mais tarde eu morei 6 anos dentro daquela igreja, em Coronel Fabriciano. Mas com 6 meses eu pisei em um lodo e escorreguei. E continuei mais 6 meses, depois eu me afastei da igreja por 2 anos. Então, um texto que Satanás me convenceu de que eu era um hipócrita e ali não era o meu lugar, que é Isaías 59.
Isaías 59 diz: as suas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus. Bom, eu nunca tinha lido a Bíblia toda, naquele tempo. Tinha um certo conhecimento bíblico, mas acho que não o suficiente. E preferi dar ouvidos a Satanás e não... Mas depois esse texto de Isaías 59 se harmonizou perfeitamente com o texto do Novo Testamento, que é Romanos capítulo 8. Na verdade, Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida de maneira que não possa salvar, nem sobre o seu ouvido de maneira que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades separam você do seu Deus. Isso é um fato. E, cara, eu me sentia separado de Deus. Só que faltou a mim o conhecimento e fazer essas concatenações bíblicas. Por isso que é bom você ler Bíblia. Quando você começa a ler Bíblia, vai dando conexões na sua mente, assim, fantásticas. Me faltou, por exemplo, lembrar do Salmo 139. É impossível que você se torne um alienado de Deus geograficamente. Deus é onipresente, onde você vai, Ele está. Então, o que eu queria dizer para você aí de Pelotas, e tem várias pessoas, tem gente aqui de Belo Horizonte, tem gente do Oitava, tem pastor Joel estava aqui, o Ricardo também, tem gente de Goiânia, Antônio estava aqui, né? Presbítero Carlos Chiran. Carlos Chiran, amigo de longa data, né, Carlos? Joanice aqui, do nosso JA, entrou Vivian, entrou várias pessoas aí, entraram aí, entrou... Giovanni, o pastor do Uruguai, o lá de Uruguaiana também, que você falou que está aí, né? O Rafael. Isso. Ou a gente acredita que Deus é amor, ou a gente vai ter que mendigar amores. A Bíblia diz, isso é coisa de criança, cara. Deus é amor, a Bíblia assim o diz. Está em 1 João capítulo 4, versículo 8. O que eu tenho falado para as pessoas que vêm com essas dúvidas para cima de mim? Quando Deus disse que amava você, como é que você era, cara? Você, Rodrigo. Falei hoje para você de você com uma amiga. Quando você conheceu Jesus, você tinha 8 para 9 anos. Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Em um maio frio, gelado, numa igreja com piso rachado, né? Então, você não era bonzinho, sua mãe não era boazinha, o seu pai não era bonzinho, eu não era bonzinho, ninguém era bonzinho quando Deus disse que nos amava, quando Ele mostrou pra gente o amor dele. Romanos capítulo 5, versículo 8 é texto. Serginho, pastor Benção, você pode procurar Serginho também, viu? Serginho é pastor da Lagoinha aqui, cara, é bênção. E ele é um apresentador da Rede Super. Você vai ver na Rede Super. Serginho é um amigo nosso aqui em Belo Seja Horizonte. bem-vindo, Serginho. Deus abençoe. Vem pro Sul. Então, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí tá. Ele amou você quando você era inimigo da cruz de Cristo. Está lá em Filipenses. Você era, por natureza, filho da ira, Efésios capítulo 2. Você estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Olha quem entrou aí, ó, que vai estar amanhã. Seja bem-vindo. Daniel, isso aí. E aí, de repente, Deus não vai amar mais você. Ou a gente acredita, vou repetir, ou a gente acredita no amor de Deus por nós, ou nós vamos mendigar amores. E há pessoas dentro da igreja mendigando amores, mendigando abraço, mendigando atenção, não é? O Igor é de Matozinhos, aí, foi aluno do Cetro, formou ano passado. Da Lagoinha também, da Lagoinha. A ênfase, Rodrigo, seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus tem um irmão nosso aqui, Rodrigo, em abril agora fez 1 ano que ele está hospitalizado. 1 ano. E ele foi batizado no hospital. Ele já tem mais de 60 anos. Ele frequentava a nossa igreja, ele vinha no nosso GECOI, começou aqui em casa, e de um outro segmento religioso. Nunca disse para ele que ele tinha que ser batizado na minha igreja. Nunca fiz esse tipo de anzol para ele. Caminhei com ele com conversas semanais durante 1 ano. Ele estava
destruído emocionalmente. E quando ele estava na UTI, eu fui visitá-lo, ele pegou a minha mão, me segurou, eu disse para ele assim, você está pronto para encontrar com Jesus, Eduardo? Ele disse, estou pronto. E ele segurou na minha mão e me disse, você me batiza, cara? E quando programamos batizar, ele mudou de hospital, traqueostomizado há muito tempo, fui batizado no hospital, nunca fui lá que ele não tivesse um sorriso para me entregar, cara. Nunca. Então, quando a gente é alvo do amor de Deus, a gente sabe que o amor de Deus não foge de UTI, não foge de quarto de hospital, não foge de gente desempregada, não foge de gente separada, não foge de mãe solteira, não foge de pai que ficou com os filhos, que a mulher foi embora, não foge dos ricos, não foge dos poderosos, não foge dos famosos, não foge. Então, talvez você precise hoje assim, ouvir. Eu acho que Jesus tem nos falado isso de tantas maneiras, porque um dia ele vai falar literalmente, pelo menos na minha concepção, o último dia, depois que atravessarmos o portal da eternidade, nós vamos ouvir Jesus dizendo, dá cá um abraço. E Jesus Jesus está imune ao Covid. Daniel escreveu falou em uma dessas mensagens dele do YouTube, que eu achei muito interessante, cara. O corona não tirou a coroa do lugar. A coroa continua no lugar. Jesus continua no lugar. Você precisa, talvez, hoje, ler Isaías, capítulo 6, em um tempo de pandemia, de medo, dizendo, como é que vai ser Israel? O bom rei Uzias morreu. E Isaías viu Deus. Onde ele estava? Alto e sublime trono assentado. Querubins, serafins voavam em torno dele. Deus nunca saiu de onde ele esteve, porque ele está em todo lugar. E o amor dele, há uma música que seu amor não falha, né? A Bethel, né? Music. O amor de Deus não falha, não vai falhar com você. Ainda que você fale com ele, ele não vai falhar com você. Então eu queria que você acreditasse nisso, possa receber um abraço de Jesus. Ele não tem medo de coronados. Se você acha que Jesus não tem coragem de abraçar gente como eu e você podia ler Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, vai ver a história de um leproso. Aliás, para você visualizar essa história, é claro que uma dramatização, assista um filme, talvez você ache no YouTube, O Quarto Sábio. Você vai ver um pouquinho dessas colônias de leprosos, é dramatizada essa história de Marcos capítulo 1 também lá. Um leproso que se apresentou a Jesus e Jesus tocou nele. Todo mundo que tocava no leproso ficava leproso. Jesus não ficou leproso, o cara ficou curado. É assim que acontece. Então, o seu pecado, o Romanos capítulo 8 diz que nem o seu pecado afasta você do amor de Deus. Nada, não tem nada nesse universo que tem o poder de acabar com o amor de Deus por você. Então, é uma mensagem simples. Você está, não vou dizer cansado, mas já ouviu tantas vezes. O que eu queria é só que você talvez voltasse a acreditar nisso. Que Deus ama você. Ponto. Vamos para o próximo assunto. Aí vamos conversar sobre Covid. Conversa sobre Covid, mas debaixo desse guarda-chuva do amor de Deus. Conversa sobre a seca no Rio Grande do Sul. O Rodrigo compartilhou como é que está aí. Debaixo desse guarda-chuva aí do amor de Deus. Cada coisa que acontece, o pessoal vem falando assim, isso aqui é castigo de Deus sobre o Brasil. Amigão, presta atenção, cara. Se esse vírus tivesse vindo só para o Brasil, talvez. Mas para de bestagem, para de besteira. Né? Quem sabe a gente não consegue enxergar Deus como Deus de fato é, amoroso. Tem uma chinela havaiana, um número gigantesco na mão e dá boas chineladas. Não é castigo, é disciplina. Saudade de Pelotas. Talvez você já tenha ouvido falar, toda vez que eu encontro com alguém de Pelotas, eu digo, primeira vez que eu comi um
pêssego amarelo foi em Pelotas. Eu me apaixonei com aquilo, cara. Eu só tinha comido em calda. Mas Pelotas tem o melhor pêssego amarelo do mundo. E tem uns doces também, mais ou menos. E tem uma igreja presbiteriana que está fazendo diferença aí. Viu, Rodrigo? Amém, pastor. Próxima vez que eu for para BH, eu levo pêssego pro senhor. Puxa vida. Você lembra que eu fui aí que eu ganhei 2 sacos de pêssego, né? Pastor, a gente tem feito... A gente está com o horário meio apertado ainda, porque a live do Instagram, ela cai, né? Cai uma hora. Mas eu já imaginava que ia ser assim hoje, pastor. Fica na benção. Mas Não vem com essa piadinha que cai porque eu sou cruzeirense, porque isso aí tá... Porque cai mais quem já caiu mais de uma vez, no caso de gremista. Mas a gente fala de realidade hoje, né? Algo que a gente tem feito nas lives, pastor, é ter uma troca de oração. A minha ideia é com que a nossa comunidade aqui em Pelotas conheça os pastores que vão passar pelas lives. E a gente tem um compromisso sempre na nossa igreja de, quando eu vou pregar em algum lugar ou quando vem algum pastor pregar aqui na nossa igreja, de orarmos pela cidade onde nós estamos e de assumirmos um compromisso que vamos sempre orar por aquele local, né? Então, sempre quando eu volto de viagem, compartilho com o pessoal da intercessão e eles passam a orar. Tanto é o próprio Giovanni, logo que eu voltei de CPL, a primeira vez que eu fui em Belo Horizonte, nós fomos, então, lá no Uruguai, lá em Rivera, visitá-lo. E desde então, eles estão constantemente, toda quinta-feira de manhã, o Ministério de Intercessão está reunido, né? Virtualmente, mas reunido, orando pelos parceiros da nossa igreja, pessoas que Deus tem colocado na nossa caminhada. Então, hoje à noite, nesse sentido, eu queria que a gente fizesse essa troca de oração. O senhor orasse por Pelotas, orasse pelo Rio Grande do Sul, algo que eu tenho compartilhado em todos os locais que eu tenho ido e falo do senhor, sempre bem, né? Sempre bem, mas eu falo do seu coração no Rio Grande do Sul, né? Que Deus, porque aprove a Deus conduzir você novamente para Belo Horizonte, mas que o seu coração ainda tem chama do Rio Grande do Sul. E isso é bênção para o meu coração, bênção para a minha comunidade. Nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Eu queria que o Senhor orasse por Pelotas, orasse pelo Rio Grande do Sul. Temos desafios gigantes aqui, né? A nossa igreja estava sonhando alto, já compartilhei com o Senhor, né? De abrirmos um novo trabalho aqui, que já foi aberto há muito tempo. Fomos visitar Camaquã, tem Canguçu, e daí veio todo esse momento. Mas eu sei que Deus, no tempo dele, vai fazer esse processo, né? A igreja tem conseguido alcançar os outros locais também. E depois eu vou orar e encerrar com uma oração por você e pela comunidade aí de Belo Horizonte. Então, orar por essas querências queridas, os Pampas Gaúchos. Obrigado, Senhor, por essa história tão linda que o Senhor está construindo aí. Na verdade, diria reconstruindo, né? Com a igreja de Pelotas, uma igreja que existia, como o Rodrigo experimentou de uma forma muito clara, junto com sua família, a reconstrução da igreja em Canoas. Tudo que aconteceu em Canoas foi pura graça do Senhor, é óbvio. Nenhum de nós poderia fazer o que aconteceu em Canoas. Então eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor está usando alguém que experimentou isso para promover isso em Pelotas. E essa visão que a igreja de Pelotas está tendo de se derramar sobre outras comunidades, de fazer parcerias, como com Giovanni aí em Rivera e os irmãos aí do Rio Grande do Sul mesmo. O senhor sabe as questões espirituais do Rio Grande do Sul. Oro para que o Senhor abra os céus e faça chover. Hoje, literalmente, água mesmo, mas chover bênçãos, conversões, a região que Rodrigo pastoreia, tanto Pelotas quanto Rio Grande, toda essa região, o Rio Grande do Sul, né? Com um comprometimento tão agudo, com alguns tipos de manifestação da espiritualidade que, no nosso entendimento, na visão bíblica, traz complicações muito, muito sérias para o Estado. Vivi aí, então quero pedir que o Senhor abençoe o Rodrigo com encorajamento, todos os seus presbíteros, alguns estão aí nessa live também, toda essa moçada da mídia, da música, da intercessão, das mulheres, das crianças, que eles não desanimem,
e que seja um tempo de grande colheita para essa igreja nesse ano de 2020 e a partir desse ano de 2020. Ora sim, por Carazinho, com quem eu tenho um contato legal, com Paulo, com Cruz Alta, com Marcos, Porto Alegre, a igreja Meu Coração lá da Zenha. Abençoe Carlos, que está aí, abençoe o pastor Osias, abençoe o pastor de Uruguaiana, que está aí, o Rafael, o Taufer. Dê graça para que, Senhor, pessoas possam... o Senhor fez isso em Porto Alegre, o Senhor fez isso em Canoas, no tempo que eu estive aí, pude experimentar isso, e o Senhor não mudou, o poder do Senhor também não diminuiu, e muito menos o seu amor. Obrigado pelo seu amor, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, obrigado por ver alguns nomes de pessoas aqui com quem tenho laços afetivos, né? E grande admiração também. Que o Senhor os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite, pelo tempo que passamos aqui na Tua presença, Deus, com o pastor Gidiel e com tantos irmãos de tantos locais, Deus, cidades, Deus, até de outro país aqui conosco. É um tempo extremamente especial, Deus amado, que nesse momento, Deus, nos é proporcionado, Deus. Eu quero orar, Deus, como tenho orado, Deus, pela vida do pastor Gidiel. Derrama do Teu Espírito Santo sempre sobre a vida dele, Deus. Guarda o coração dele. Em nome de Jesus, que ele possa continuar sendo ferramenta do Senhor, Deus, para abençoar, Deus, e alcançar, Deus, os perdidos, Deus. Abençoa a sua mente, Deus. Faça ela expandir, Deus, ela abrir, Deus, para as coisas pertinentes do Teu reino, Deus. Guarda os meninos, guarda a Paulinha, Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, Deus, a 8ª igreja. Guarda, Deus, a pessoa do pastor Jeremias, Deus, que ele possa mentorear, Deus, e guardar aquela comunidade, e que eles possam, Deus, continuar, Deus, impactando não só aquela cidade, Deus, Belo Horizonte, mas abençoando, Deus, outros locais como tem abençoado. Guarda a cidade de Belo Horizonte nesses dias também, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Pastor, não percam o tempo lá amanhã com a juventude, né, Rodrigo? Vai ser muito bom. Eu vou falar agora. Últimas palavras, pastor, rapidão. Uma martelada. Grande abraço, vocês têm o melhor churrasco do mundo, vocês têm o melhor chimarrão do mundo, vocês... O melhor time do mundo. É o Inter, isso. Todo mundo aqui já caiu, cara. Só que é o seguinte, nenhum desses times que caíram tem tanto poder de que no ano que caiu não vai disputar a Série B. Tá vendo? Vai ter uma Copa João Avelange e nós vamos voltar para a Série A. Giovanni, eu sinto muito, você é atleticano, não tenho culpa disso, Giovanni. Mas Jesus abençoe vocês. Pense nisso, na questão do amor de Deus, que ele não é condicional, ele é incondicional. Não é por causa de você que ele ama, é por causa dele. Então não é as coisas em você que vão mudar o amor de Deus. É o amor de Deus que vai mudar você. Amém. Obrigado, pastor, por estar com a gente nesse momento. Foi especial. O senhor sabe que eu não fico falando muito porque é sempre especial estar com o senhor. Estão pedindo para falar do Chavante, mas eu tenho que falar do Pelotas também, porque senão vou ter divisão aí. Ó. E aqui no bairro Farroupilha. É o Farroupilha, é verdade. Mas você que esteve com a gente nessa noite, então a gente vai ter constantemente essas lives. Na próxima semana a gente vai estar com o pastor Paulo Romão, de Santa Maria, procurando conhecer os campos, ser edificado pela presença do pastor, mas sempre assumir esse compromisso de estar orando e abençoando o local que a gente vai estar ouvindo. Lembre aquilo que eu tenho sempre dito para você, Deus, ele é soberano, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Ele está no controle, ele está cuidando de nós, ele está cuidando da nossa vida. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa nessa noite. Eu preciso mandar um abraço para o seu primo, o Thiago, né? Ele está me lembrando coisas boas aqui. O Thiago converteu o menino ainda, né? Lá naqueles cursos gostosos que a gente tinha. Um abraço pro André Ricciari. Olha o nome do cara, André Ricciari. Da Velho Mo, que a gente Da Velho Mo. Muito, muito bom. Kleber, essa galera toda aí, né? O Thiagão é pai agora, pastor. Pois é, fiquei sabendo. Pai da Giovana. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima, tchau.